Valendo, agora sim gravando. Então, beleza, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, daqui a pouquinho eu vou começar o processo de perguntas aqui. Aí, se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar para qualquer um deles, para mim também, não tem problema. E aí, você levanta a mão, eu vou até você e você pergunta, beleza? Então, vamos começar aqui com. Seu nome é Oziel. O que é Oziel? Ozzy é coisa de... Ah, Ozzy é coisa de... Que boa, Então, Oziel, o que a banda Ávidas faz de forma prática para não se corromper com os atrativos do cenário gospel, confundir todo o ministério de vocês? Boa pergunta. Acho que, em primeiro lugar, nós temos um comprometimento com o reino de Deus. Isso não nos deixa ficar fora daquilo que Deus tem ensinado para nós. Puxa, eu acho que o que nós fazemos de modo prático é orar e sempre buscar uma direção clara de Deus para a nossa vida em relação ao nosso chamado. Eu achei muito massa o que foi falado aqui sobre isso. Orar buscando que Deus nos dê algo certo para essa geração. O que nós queremos é que Deus levantou a banda Ávidas como uma forma de uma adoração diferente na igreja, um jeito novo de adorar a Deus, e é isso que nós temos ficado fazendo. E o nosso meio de manter esse foco é muita oração, muito jejum, muita busca da presença de Deus na nossa vida. Legal. Então, você, o que você faz para manter o testemunho cristão diante de tantas pessoas, de certa forma, falando do seu trabalho, às vezes idolatrando, às vezes não percebendo muitas coisas de quem você é e tal, mas como é que você se posiciona diante disso tudo? Quando alguém vai te elogiar, pô, tu trabalha mal, cara. Assim, o meu trabalho, aquilo que Deus me deu, é muito claro. Hoje o meu trabalho é o meu ministério. Então, a forma de alcançar as pessoas é através do que Deus tem feito com a repercussão, com o estilo do meu trabalho. Então, são coisas bem... quando as pessoas vêm falar comigo, eu não considero os elogios, eu não considero. A gente que, na igreja, né, líder de célula, correndo atrás de vidas, evangelizando o pessoal, muitas vezes você ligando atrás das pessoas ligando e falando que não estão, a gente correndo atrás. De repente, Deus dá uma ferramenta que as pessoas vêm até você, então aquilo ali passa a ser o peixe plano no barco. Então, para mim, assim, as pessoas vêm, eu já desconverso, porque isso não é o meu foco, não é meu interesse. Meu interesse é poder ter a abertura da pessoa para poder falar dela, para poder atingir a vida dela com isso. Então, é muito claro, tem essa parte que as pessoas que não conhecem Deus consideram demais, assim, elas consideram feitos que a gente, revista, projeto, mas a gente não considera, isso não preenche nosso coração, né? Tipo, a gente é muito mais realizado sem nada, com Deus. Essa é a nossa fonte. Então, eu não fico me alimentando disso. Quando as pessoas vêm, legal, mas daí eu já tento, de alguma forma, ali, poder... Deus, por que você mandou essa pessoa para mim? Por que você me deu acesso a ela? No que eu posso tocar na vida dela, né? Então, essa é o foco. As pessoas, elas são muito mais importantes do que qualquer projeto. Mas já teve algum momento que você parou assim para calma, Tom, respira... que o teu já inflamou, sabe? Alguma coisa assim, chega um momento que você fala, cara, eu tenho que tomar cuidado porque eu tô quase, voltou. Assim, cara, tipo, toda vez que você está preocupado muito com as coisas, esse já é um termômetro de que você já está se desviando do foco do teu trabalho. Toda vez que você pensa, a gente sim, sempre tem, a gente é jovem, né? Eu me considero um jovem também. Jovem um pouco há mais tempo. Jovem. Vamos lá. Assim, então, assim, a gente precisa correr, a gente precisa dar um gás, a gente precisa fritar, né, a nossa vida para Deus e nas coisas. Mas toda vez que as coisas se tornam mais importantes do que a Deus, do que a tua vida com Deus, quando as coisas começam a se atropelar, é um termômetro de que, peraí, eu já estou invertendo isso. Então, assim, isso acontece direto, porque na correria você acaba trabalhando, acorda já, puxa, tem muita coisa para fazer, já vou acordar mais cedo, e de repente entra mais coisas durante o dia, e de repente já é a noite. Então, assim, não, peraí, cara, não preciso me desligar, porque isso aqui não pode me tomar. Porque isso, a mesma forma que isso pode abençoar, isso pode me tirar da bênção, entendeu? Então, assim, não, eu preciso ir para o foco. Então, toda vez que você está muito atribulado com as coisas, é porque você inverteu a ordem das coisas, né? Na verdade, você precisa sempre ter esse negócio, estar em paz com aquilo que você está fazendo. Toda vez que
você fica atribulado toda vez que você não tem a paz daquilo que você está fazendo, é porque você está passando esses limites, né? Legal. Bruna, tá concentrada agora? Tô. Então tá. Que Tá me bom. zoando. Aham. Tá me zoando, Tô né? te zoando, né? Presta Você atenção. escreveu bastante já roteiro né, para espetáculos, teatro, vídeo, etc. Tem alguma história assim que alguém veio para você e falou: poxa, Bruna, aquele teatro, aquela encenação que você fez, aquele vídeo, né, me marcou bastante, mudou minha vida? Alguma coisa que você lembre assim que, Tem. poxa, você olhou e pô, valeu a pena, entendeu? Teve vários, assim. Não, vários. Não, digo de testemunho, assim. Não, calma. Não, de testemunho mesmo, assim. É como eu falei antes, assim, as peças, até então, quando eu apresentava no meio secular, assim, até os meus 16 anos, eu apresentava, ia embora, e não tinha muito esse retorno, assim. Ou retorno só, tipo, foi engraçado isso, foi engraçado aquilo. Mas nunca tive esse testemunho de, mudou minha vida, aquilo lá me fez voltar para Deus, essas coisas assim. Teve um que me tocou muito mais, assim, que foi no ano passado, no Sorriso de Olívia, que a gente apresentou no Positivo também, porque o espetáculo falava de alguém que parava de sorrir por uma situação, tal, porque os pais haviam morrido, tal. E daí, no final, uma mulher veio falar com a gente, dela, só queria falar que Deus tocou a minha vida, tal, nesse espetáculo, e eu me senti curada durante o espetáculo, assim, porque ela tinha perdido os pais dela, tinha perdido os pais, a mesma história, e ela tinha parado de sorrir também, e ela tinha se afastado de toda a sociedade, assim, ela estava em depressão, tal, e ela sentiu que naquele momento ela foi curada, e foi engraçado, porque ela disse que ela não tinha dinheiro para comprar ingresso, e ela achou na rua, assim. Daí ela pegou assim, vou lá comprar, né? Ela falou, não, eu preciso de roupa. Ela foi lá tentar comprar a roupa que ela queria e não tinha na loja lá. Daí a mulher falou assim, não tem teu número, tá? Ela, não, acho que é para eu comprar o ingresso mesmo. Daí ela foi lá, com o dinheiro que ela achou no chão, ela comprou o ingresso e ela foi curada, assim. E para mim, quando eu soube disso, já valeu todo o espetáculo e todo o investimento, assim. Só pelaquela vida, assim. Não por toda a estrutura. Mas por ela estar lá e ter sido curada e estar feliz agora e voltou a sorrir de verdade, assim. Já fiquei feliz. Muito bom, legal. Vamos, perguntinhas aqui da galera, vamos lá. Para o Oziel. Como surgiu a banda Ábidas e como foi escolhido o nome da banda Ábidas? O que significa? Tá, a Ábidas surgiu há mais de 12 anos atrás. Acho que eu sempre falo 12, mas eu esqueço que os anos vão se passando. Então, essa soma dos 12 já deve estar uns 15, mais ou menos. Então, dentre várias formações, a gente uma vez parou, ficou 4 anos sem tocar, eu fora da banda, daí voltei para a banda novamente e tal. Mas a banda já tem mais ou menos isso, uns 15 anos, vamos falar sério, bem sério. E quando eu entrei na formação, a banda já tinha esse nome, e aí também eu fazia a mesma pergunta que você. Eu falei assim, Ábidas, que negócio é esse? Ábidas. Então, ninguém sabia explicar direito. Aí eu falei, tem que ter uma explicação pelo menos na Bíblia, senão a gente tem que mudar o nome. E a gente foi pesquisando, foi lendo na palavra, a gente viu algumas versões do grego, do aramaico e tal, do hebraico. E Ábidas quer dizer de uma raiz só, que significa servos. E aí, quando a gente descobriu que significava servos, aí a gente parou tudo e falou, não, esse é o nome. Assim como existe a trupe, existe os servos. Então, somos nós, os servos, os Ábidas dessa geração, e o nosso desejo é servir mesmo essa galera. Muito bom, bem explicado, né? Ufa! Para todos, tem uma pergunta aqui meio diferente aqui. Para qualquer um de vocês, se quiser responder, né? Como vocês agem com aqueles que saem do seu ministério, igreja, para ir para outra igreja, porque Deus falou, está aqui sim, e você sabe que não foi isso? Tom é mais velho. Tom é mais velho, ele falou que o Tom é mais velho, né, para responder essa. Não? Será? Eu sou mais velho mesmo? Xixado aqui. Bem, isso aí é complicado, isso acontece o tempo todo, né? Tipo assim, esse negócio de gente pular de igreja para igreja acontece, infelizmente acontece sim muito de forma errada, porque na verdade a pessoa não concordou com algo da liderança,
acha que aquele negócio que acha que a grama do vizinho é melhor e tal. Então, assim, eu acho que muitas vezes todas as pessoas que eu acompanhei que fizeram isso, na verdade, elas estão retardando o que Deus está fazendo na vida delas. Porque elas vão... O mesmo problema que fez elas saírem da igreja achando que a igreja era o problema e que era Deus falando, na verdade, é algo dela, né? Eu já mudei de igreja, entendeu? Assim, eu entendo, eu mudei, Deus me direcionou e o resultado da minha vida, depois que eu mudei da igreja, que foi uma fase, foi algo que Deus queria começar um outro ciclo na minha vida, onde eu conheci mais de Deus, onde eu conheci a minha esposa, onde meus filhos nasceram, onde Deus iniciou meu ministério. Então, os frutos disso, né, fizeram com que eu provasse que realmente era Deus mostrando. Mas quando eu acompanho pessoas que, aqui não é mais, poxa, Deus está me falando que não é mais esse lugar, e a gente não consegue segurar, né? As pessoas têm, e muitas vezes você não tem o controle das pessoas, mas você vê que muitas vezes não é o que Deus está falando. Na verdade, a pessoa retardando o que Deus quer fazer na vida dela, na outra igreja, de repente, dali 5 anos voltou. E voltou parado no tempo onde ela estava, mais machucada e tal. Então, isso, na verdade, tipo, quando a gente olha ministérios, assim, poxa, naquela igreja... Eu vou em muitas igrejas, assim, né? Igrejas que eu acho, assim, eu olho... Cara, eu fui numa igreja outro dia, lá em Santos, que o pessoal pinta na hora do louvor. Assim, tem telas para os pintores pintarem na hora do louvor, e essas telas são doadas para os hospitais, para abençoar. E eu mas eu não comparo a minha igreja com aquela, entendeu? Eu falo assim, puxa, mas que legal para essa estratégia, entendeu? Para aquilo que Deus deu ali, que legal se um dia Deus pudesse fazer dentro da estratégia que Ele deu para a igreja que eu estou, mas não fico pensando, então eu vou para aquela igreja porque aqui é meu lugar, não, mas o meu lugar é fazer então o processo em Deus de estar com a liderança, e em algum momento isso nascer, eu posso ser uma ferramenta para isso nascer. E não, então já que não tem, vou para lá, porque Deus está falando, mas na verdade você está escondendo algo de caráter, algum problema pessoal, né? Eu acho que também dentro dessa questão existe a questão da gente frutificar onde Deus plantou a gente, né? Então, as pessoas mudam de igreja, às vezes, por um lugar que chega e tipo, olha, não consigo corresponder, não consigo frutificar, não consigo fazer, não consigo... E às vezes o problema não está nem ligado a pessoa ter um problema pessoal ou ter um problema, mas assim, eu não consigo crescer, não consigo fazer nada dentro dessa determinada igreja. Eu também, assim como Tom, não nasci na comunidade, era de outra igreja e mudei de igreja. Mas assim, quando eu fui para a comunidade, eu casei na comunidade, eu experimentei o favor de Deus lá, Deus curou minha vida, Deus fez muita coisa, e eu entendo que Deus, ele sempre está trabalhando e está me dando a oportunidade de frutificar onde eu estou. E eu entendo que o lugar onde eu estava antes, era como se Deus estivesse falando assim, olha, você não vai conseguir frutificar aqui, você não vai conseguir corresponder aqui. Mas eu fiz essa mudança debaixo de muita oração, porque o meu maior medo, gente, eu era de uma igreja muito tradicional, e essa igreja era o seguinte... Se não fosse dessa igreja, não ia para o céu, porque só existia esse céu. E eu falei assim, Deus, e se eu mudar de igreja, eu vou para o inferno? E eu tinha essa crise, e eu, debaixo de muita oração, de muita busca da presença de Deus, até que Deus me levou. Não, a minha esposa era minha namorada na época, falava assim, Deus está te empurrando do ninho para que você voe. E aí, graças a Deus, que eu estou aprendendo a voar agora, e eu estou muito feliz nesse lugar que Deus me plantou. Legal. Quer... Na verdade, não. Mas todo mundo casou nessa igreja, eu vou mudar também. Preciso ir, né? Já. Tem alguém lá? Tem alguém lá que poderia já qualquer indicar? igreja que eu vou. Ai. Não, mas tem que ir para lá. Pegar o de lá e depois... Entendi, tá bom. Bom, Bruna, vamos começar por você e todos podem responder, tá? Quem são as pessoas que sempre te impulsionaram a avançar, te motivando, para que você pudesse, né, se inspirar criativamente, assim? Você diz... Família, amigos... tá, entendi. Pastores. Não, na verdade, eu fui muito... Acho que Deus cuidou muito dessa área, assim. Desde pequena, na verdade, eu fazia teatro com 4 anos na minha casa, assim. Eu cobrava R$2 para entrar, os vizinhos. Eu cobrava, com o dinheiro, eu comprava uns... coisas no mercado e fazia um bingo. Eu, com o dinheiro que eu ganhava do bingo, eu investia no cenário e ia ganhando isso com 5, 6 anos. E minha irmã era a diretora do negócio. Daí eu pedi para minha mãe me colocar no teatro. Falei, mãe, me coloca no teatro, preciso fazer aí, preciso aprimorar aí e tal, né?
ter a mãe, nossa, tipo, ela tá pedindo, vou colocar. Mas meus pais sempre investiram, assim, nunca financeiramente em tudo, assim. Mas quando eu me converti, eles ficaram, como você vai ficar fazendo Maria sempre, vai se sustentar com isso mesmo, tal. Não, pai, tem outros papéis para fazer, talvez, tal. Mas foi mais receio de sustento mesmo, assim, porque já é difícil, como eu falei, sem ser cristão. Então, artista cristão já é mais difícil ainda. Mas foi isso, meus pais sempre me sustentaram financeiramente. Meu pai assiste todas as minhas peças, mesmo que seja a mesma 7 vezes. Ele assiste, e ele obriga os amigos dele a irem. Já pedi para ele parar com isso. Pai, para! As pessoas têm que ir sozinhas. Mas acho que também na igreja eu sempre tive muito incentivo, assim. Nunca fui barrada, assim. Então, quando eu entrei na igreja, eu nem era crente direito, assim. Na verdade, eu me converti. Eu entrei na igreja porque eu queria mudar, assim, mas não sabia muito bem como que era. Eu me converti durante uma peça. Daí eu falei, nossa, eu quero mudar, tal, quero fazer isso. E daí eu já assumi como liderança do teatro, porque não tinha muito bem o negócio lá. Então, meio que eu aprendi a narrar essas coisas, assim. Tipo, lembro que na oração eu falava, acho que tem que orar tal, vou orar desse jeito. Lembro que uma menina passou uma dificuldade, assim, cara, o que eu faço nessa hora, tal. Então, sempre tinha alguém me apoiando, assim, o pastor Michel, o Paulo Davi. Eu tive muito o cuidado deles, assim, tanto de incentivo para parar, assim, tipo, diminui um pouco, tipo, tira. Teve uma época que eu fiz uma prova, DRT, acho que é o registro profissional de artista, o Eric estava. E, assim, para mim foi bem tenso, porque tava todo mundo, não, você vai passar, sei que lá, tipo... Só que na hora da prova, eu fui muito mal, não sei o que aconteceu. Tipo, eu entrei no palco, assim, minha garganta ficou seca, eu vomitei, tipo... E daí, tipo, eu falei, cara, acho que eu sou ruim nisso. Sei lá, eu sou meio dramática, na verdade, minha mãe fala. Tipo, acontece uma coisa, que desgraça, não é mais isso que eu quero. Só que nessa época aconteceu isso, eu falei, nossa, eu sou ruim nisso. E eu não sabia nem o resultado do negócio, nem tinha saído, é só pela minha sensação daquela insegurança. Eu saí do dia, falei assim, vou embora, acho que vou largar o ministério, acho que eu não sirvo para isso, vou servir outra coisa e tal. E o Michel me ligou, ele saiu comigo, foi comer pizza, ele conversou, calma, não é bem assim que funciona, tal. Então, eu sempre tive esse cuidado, tanto na hora para falar menos, como para, tipo, não, vai lá, dirige isso, ou dá esse roteiro, tal. Então, acho que tive bastante cuidado, tanto pastoreio quanto família. Legal. Puxa, eu acho que os maiores incentivadores é o meu pai, desde o início, quando eu comecei a tocar, era engraçado, porque eu atirava para todos os lados querendo tocar algum instrumento. Então, eu lembro que eu falei um dia para ele, eu quero tocar teclado. Daí ele falou, comprou um tecladinho desse tamanho, assim, que nem minhas mãos cabia direito. E eu ficava com aquele teclado ali no quarto, um barulho insuportável, que eu lembro que me irritava a minha mãe, gritando, cantando e tocando aquele teclado. Qualquer coisa, gente, eu nem sabia tocar. Então, eu apertava qualquer coisa e cantava. Aí, depois, ele comprou outro instrumento, aí tal. Aí, um dia eu lembro que eu queria tocar um trompete, mas eu era horrível, eu não conseguia tocar aquilo. E eu falei pro meu pai, quero tocar trompete. Aí tinha uma geladeira azul lá em casa. Quem nunca teve uma geladeira azul, né? Mas tinha uma geladeira azul. Pensa numa geladeira feia. E aí meu pai falou assim, vou trocar essa geladeira no trompete. Aí meu pai foi lá, trocou essa geladeira no trompete. E aí eu começava a tocar aquilo. Meu Deus, gente, era muito ruim. E eu começava a trocar aquele trompete e aí quis mudar de instrumento. Ele sempre me apoiando, comprava os instrumentos. E aí eu sentia que ele sempre estava comigo nesse negócio. Não interessa o que você for fazer, eu estou com você, minha mãe também. Quando eu fazia loucuras antes, agora eu casei, daí você fica mais maduro, né, gente? Você muda. Eu saía, eu ficava uma semana longe do emprego viajando com a banda. Mal maluco, assim. E, tipo, ligava pro emprego e simplesmente falava, tô viajando com a minha banda, só volto tal dia, e ia embora. E eu não queria nem saber. E chegava no lugar, nem comida tinha direito, e meu pai tava lá, não, vai mesmo e tal. Falei, meu Deus, meu pai é louco. Mas ele foi um dos maiores, além do meu pastor hoje, que me apoia, que me ajuda, todos os nossos pastores, mas o meu pai e minha esposa são os maiores incentivadores da minha vida. Legal. Também, esposa, pastores, líderes, né? Muitas vezes eles não... As pessoas... Deus coloca uma visão no nosso coração, algo que é absurdo, que é um sonho,
Então as pessoas muitas vezes não compreendem os caminhos que você está fazendo, que é o oposto daquilo que parece que é lógico. Então tudo é dar dinheiro, é bom, é repercussão aqui, e muitas vezes Deus te dá um negócio que não tem nada, você tem que tirar do bolso, tem que prestar dinheiro, tem que e tal, e é por aqui. Então muitas pessoas se assustam nisso aí, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com quem compartilhar a visão, o sonho, assim, porque a maioria que não entende pensa que está indo pelo errado. Mas quando as pessoas mais próximas mesmo, meus pastores, líderes e a esposa sempre apoiaram, por mais que parecesse meio absurdo as decisões em função daquilo ali, né? Então, por exemplo, quando meu sogro eu pedia carona para o meu sogro para me levar no aeroporto quando eu comecei a expor, a fazer exposições. E eu tirava dinheiro do bolso, fazia empréstimo para fazer os quadros, porque eu sabia que tinha que fazer uma exposição, sentia que era aquilo, e ele ia me levar e estava faltando comida em casa, assim, tipo, eu tinha um filho pequeno e meu sogro estava trazendo leite para a gente tomar. Então, quando ele ia me levar para o aeroporto, ele vinha falando assim, mas será que isso vale a pena? De Pinhais e São José dos Pinhais. Ele, será? Mas tem que ver, né? Porque às vezes a gente gasta e não tem retorno e tal. E eu ficava, meu Deus, eu tenho que aguentar. E hoje, assim, ele me apoia bastante. Então, assim, as pessoas não entendem, então a gente tem que respeitar a opinião das pessoas que não entendem, que muitas vezes elas querem o nosso bem, mas acontece que elas não entendem aonde a gente quer chegar, então elas não percebem isso e elas acabam não apoiando. Mas quando você se dá bem, a gente deve sempre lembrar de respeitar. Agora nem quero você em casa, sogro, vai para lá porque você nunca me deu bola. Não é desse jeito. Engraçado que meu sogro falava a mesma coisa, cara. Ainda fala de vez em quando, mas você não acha que era melhor ir para outra área? Como é que você tentar minha filha desse jeito? Mas ele é gente boa. Depois eu edito essa parte para ele. Não vai colocar isso na internet, pelo amor de Deus. Para ele poder assistir, né? Senão não rola. Para Bruna, vamos lá, Bruna. Tem perguntinha aqui da galera, tem bastante pergunta. Você pensa em fazer algum projeto com a personagem Violeta Caron? A história dessa personagem marcou a minha vida. Não sei quem é, não assinou. Mas está aqui. Tá. Se eu penso em fazer uma história com o quê? É fazer algum projeto a mais com o personagem? Tá. Não. Na verdade, assim... Outra pergunta? Qual a força? Não, a Violeta Caron me fez muito feliz. Na verdade, eu não esperava que a Violeta Caron fosse ser o que foi, assim. Mas ainda ela continua. Ontem eu recebi um e-mail de pessoas pedindo roteiro para apresentar. Acho que já apresentaram em 5 igrejas pelo Brasil. Na verdade, eu nem sabia. Um dia eu cheguei na igreja, estava um DVD vendendo, assim, Violeta Caron. Cara, estão vendendo um DVD da história aqui e tal. Mas ainda continua rodando, assim, o DVD, e as pessoas estão produzindo o roteiro que foi feito em 2010, assim. Mas eu gosto muito da Violeta Caron. Não sei, talvez um dia. Tá lá, né? Tá lá. Quem quiser investir, talvez. Se quiser investir, quiser produzir aí, Violeta Caron. Não, mas agora não mesmo. Então tá. Rosiel, pode responder essa. Qual a força e o impacto que você enxerga quando a igreja trabalha em unidade? Qual a importância disso, quando a igreja se une para fazer alguma coisa? Puxa, eu acho que quando a igreja trabalha unida, ninguém segura a igreja. Então nós temos 12 discípulos que foram os fundadores da igreja, pregando o evangelho, e hoje esse evangelho chegou até nós por causa deles, né? E para mim, a força da igreja, quando ela se une, eu acho que é um dos motivos da gente estar aqui essa tarde, é que você faz parte dessa igreja. E existe uma força de Deus na sua vida, para que você também seja essa... eu vou medir bem as palavras para a gente não pensar, mas eu às vezes fui pensando na igreja como aquela máquina gigante dos filmes, sabe? Aquela máquina gigantesca, assim, que se faltar uma pecinha, se uma pecinha funcionar errado, toda aquela máquina estraga. E assim, você é uma pecinha dentro dessa gigantesca máquina que é a igreja, que está avançando sobre a terra contra o pecado, né? Então, assim, puxa vida, eu creio no dia que nós vamos ter aqui músicos cheios, assim, um manifesto criativo cheio de músicos, sem aquele negócio de é o Aziel, cheio de artistas que não vão dizer assim, é o Toninho, mas assim, sabe, estamos comprometidos com o reino de Deus e nós vamos fazer esse negócio avançar e explodir. Tipo, puxa, eu creio numa igreja sem fronteiras, sem barreira, que assim, que
que entra a prostituta e se converte chorando, que entra o drogado e se converte chorando, só por causa do amor de Deus, da graça de Deus manifesta assim, e por causa dessa unidade, né? Tipo assim, isso é sobrenatural. Eu fico muito alegre e animado com isso. Tom, como fazer para não parar na primeira porta fechada? Porque você falou ali que teve que batalhar muito, né? Eu acho que é a paixão, né? A paixão que você tem por aquilo que Deus colocou na tua vida. Então, assim, eu poderia ficar falando aqui de muito tempo de portas fechadas, assim, né? Na verdade, foi muito mais portas fechadas do que as abertas, entendeu? Mas muito, por exemplo, hoje eu trabalho para a Mormai. Então, ano passado eles me convidaram para ir lá, para assinar uma coleção com eles e tal. Isso foi em outubro do ano passado. Em 2009 eu fui tirar férias em Garopaba, em março de 2009, peguei minha esposa, a gente foi tirar, porque eu fiz uns desenhos em 2008, assim, não, eu vou focar, eu vou tentar trabalhar na Mormai, que lá em Garopaba é um lugar animal e tal, né, é mais próximo daqui, tem muita marca em São Paulo, mas Garopaba é animal. Fiz um monte de estampas com o tema de Mormai, que eu tenho até hoje, inclusive, fiz lá, né, na hora do almoço, eu almoçava rápido, ia para a cafeteria, ia desenhar, um dia isso aqui vai virar uma estampa, isso 2008, dia 31 de dezembro de 2008, meia-noite, eu estava lá desenhando, né? Não, isso é com a família, mas eu estava, dia 1º de janeiro de 2009, noite e meia da manhã, estava eu desenhando sozinho lá. No meio do Peru lá. E desenhar, exatamente isso. Às vezes eu aconselhava a pesada da célula e tal, eles ali, eu ali dando uma rabiscadinha, vamos lá, Deus vai fazer tal. E daí, consegui um contato, descobri lá, o diretor de marketing da Mormai se chamava Gerson Pilão. Ouvi numa matéria de um site, peguei Gerson Pilão e vou tentar mandar um e-mail para esse cara para poder me apresentar lá. gerson.pilão@mormai.com.br. Deixa eu tentar esse e-mail. Voltou. G.pilão. Pilão.g. Fiz todas as combinações possíveis para tentar descobrir o e-mail do cara. E um não voltou. Quer dizer, chegou, né? E daí ele me respondeu, eu estava lá no Havaí, e ele falou, vai lá na Mormai que o fulano te atende. Fui para Garopaba, comecei a mandar e-mail, estou em Garopaba, alguém que consegue me atender aí? 5 dias mandando e-mail para a Mormai, estando lá em Garopaba. Aí um cara me recebeu, no último 3 horas antes de eu ir embora, o cara falou, vem aqui então que quero ver teu trabalho. Fui na Mormai, apresentei meu trabalho, ele olhou, legal, mas a gente não está precisando nada disso, isso não tinha diferencial nenhum que eu estava fazendo, na verdade. Mas voltei realizado, mas foi uma porta fechada. Aí, e disso nasceu meu trabalho autoral, que ganhou um espaço, tal, e depois de anos tinha esquecido disso. Eu estava trabalhando em marketing, tinha convite de marcas, um dia um e-mail da Nike, outro dia eu recebi um e-mail da Apple, eu falei, meu Deus, a Apple mandando e-mail para mim, fiquei, isso não é vírus, né, e tal, porque, poxa, né. E daí que eu recebi um e-mail da Mormai, do dono da Mormai, que é o Dr. Morongo, que me convidando para isso o ano passado. Então, assim, quando eu fui para lá, eu contei essa história. Quando ele me convidou, a gente queria assinar, se você quisesse usar o teu nome para a gente unir, sei lá o que e tal. E eu falei, doutor, se você soubesse que eu vim aqui em 2009, bati na porta, tem os desenhos até hoje. E ele ficou impressionado. Ele falou, puxa, mas isso aí me arrepia, isso é muita... Você queria muito isso, é muita persistência. Não, isso é Deus, né, então, assim, as portas fechadas, às vezes, se Deus tivesse aberto aquela porta, hoje eu não estaria aqui, eu trabalharia como um funcionário na Mormai, se Deus tivesse aberto aquela porta que eu fui lá. Então, não voltei de lá, Deus, você não faz nada. Não, tipo assim, não, Deus, vou tentar porque essa não foi, porque não era, e não foi o momento. Então, hoje eu vou lá, então todo mundo, né, é um outro momento, e eu sempre recordo, puxa, Deus, vim aqui em 2009, né? Então, assim, a gente não deve desanimar, porque uma porta fechada é porque não foi o momento. Mas se isso continua inflamando, isso vai te levar para outra porta, entendeu? E se não for aquela, cara, eu tenho uma lista de portas fechadas. Um dia eu mando um e-mail para vocês com todas as portas fechadas, para vocês verem que isso é anos e isso é semanal, portas fechadas semanal. Então, assim, se isso está em você, em Deus, então, assim, não desista, cara, não desista, porque o momento isso vai romper em nome de Jesus. Amém. Bruna, você tem um espetáculo, muitos ingressos já foram vendidos, estou interpretando aqui a frase, né? Tá. Pegadinha. Não é pegadinha, é verdade. E alguns membros estão em pecado. Entendeu? Você tem um espetáculo, muitos ingressos vendidos, alguns membros estão em pecado. O que fazer? Parar, continuar?
Mandar o cara pro inferno? Tá. Difícil. É que assim, os espetáculos que a gente produz da escola, ele... Enfim, na verdade não... Tá, peraí. Vamos pensar em espetáculo cristão. Qualquer. O igreja, espetáculo cristão isso. eu estou montando. É. Não cancelo. Na verdade, assim, eu valorizo muito a conversa, assim, e depende de qual o tempo do espetáculo, quanto falta para apresentar, essas coisas assim. Mas eu acho que eu conversaria e se ver que não tem mudança, eu tiro. Porque ou colocaria para ajudar lá porque assim, durante o espetáculo a gente vê muito a intenção das pessoas, assim, sabe? Tem vários espetáculos que a gente fala assim, então hoje eu recebo muito isso. E me irrita demais. Porque eu mando os roteiros, assim, eu recebo uns e-mails assim, tem como dar mais uma falinha aqui? Eu contei. A pessoa pegou o roteiro e contou, tipo, quantas falas ela tinha e viu que tinha outra pessoa que tinha mais falas que ela. Daí, isso me irrita tanto que só de raiva, eu falo, não, então, eu tirei mais 2. Então, você vai ter que ficar só com 4, tá? E daí, você já, tipo, isso você vai tratando, assim, sabe? Porque eu tenho o costume de falar que não importa se você aparece 1 minuto ou 2 minutos, mas se você faz aquilo com excelência e da melhor forma possível, vai marcar o coração das pessoas, mais do que se tivesse 1 hora aparecendo no palco e tal. Então, se a pessoa está em pecado... Eu acho que, na verdade, assim, em nenhum momento você vai estar super santo para apresentar, né? Senão, ninguém aqui poderia apresentar no palco. A gente sobe no palco pela graça de Deus. Mas se a pessoa quer mudar, se ela tem a intenção certa, se ela quer buscar Jesus, se ela está ali com o coração naquilo, eu não vejo muito problema em acompanhar e tal. Mas se a pessoa não quer mudar, eu vou continuar nisso mesmo, eu tiro. Bruna é brava, às vezes, viu? Eu sou chata, às vezes, mas não sou chata. Você é ou você não é, Bruna? Não, eu sou um pouco exigente. Exigente. Bom. Habilidade versus inspiração do Espírito Santo. É a mesma coisa? Perguntam aqui. E como investir, melhorar, evoluir estes aspectos? Pode ser para você, cara. Tá bom. Habilidade versus inspiração Espírito do Espírito Santo. Inspiração Santo. do Espírito Tipo... Santo. Puxa. Pergunta difícil, a galera tá Pergunta mandando difícil. ver isso, meu. É que eu acho que quando a gente entra na inspiração do Espírito Santo, às vezes nós caímos no lugar de hipocrisia. Foi aquilo que você falou. Nós não temos habilidade suficiente e nós queremos esperar que o Espírito Santo faça o que nós deveríamos já ter feito. Então, vou falar do lado musical. A habilidade do Osiel ensaiar, estudar. Eu tenho um sério problema vocal. Eu não canto bem, eu não considero que eu canto bem. E eu preciso ralar para eu tentar, pelo menos, cantar afinadinho, certinho. Mas eu vou lá e eu faço meus estudos no meu violão, eu procuro evoluir. Agora eu trago uns backs comigo, eles vêm sempre comigo numa caixinha azul. Né? A gente percebeu, perguntaram onde estava o coral. O coral me acompanha, vem num case. Mas assim, eu procuro aumentar o meu nível, as minhas habilidades, para que o Espírito Santo possa usar a minha vida, né, e fluir naquilo que ele tem pensado. Porque assim, nós chegamos preparados. Se o Espírito Santo vai nos levar para outro lugar e vai nos conduzir para outro lugar, ele fica à vontade. Mas nós estamos preparados. Sabe aquele negócio de você chegar assim, não dá nada, pessoal, o Espírito Santo ajuda a gente a fazer. Eu acho que isso é meio ser hipócrita, né? Porque assim, os discípulos precisaram andar com Jesus, eles precisaram aprender tudo que Jesus tinha para ensinar para eles precisaram ser parecidos com Jesus até na sua maneira de falar, para que quando Jesus morreu na cruz, em Atos 2, eles fossem revestidos do Espírito Santo de Deus. E isso fala para mim, Osiel, que é preciso eu ser capacitado em Deus. Eu sei que eu preciso evoluir, crescer, e isso eu me cobro muito ainda. Preciso estudar, porque a minha capacidade permite que o Espírito Santo flua através de mim. E isso para mim é muito importante. Muito bem. Para quem quiser responder aí, o que vocês acham sobre artistas cristãos beberem,
abre aspas, fecha aspas, de outras, abre aspas, fontes, fecha aspas, não cristãs. Existe um limite? O que vocês acham? Se o artista cristão ali deve ou não deve se inspirar em outros artistas que... A inspiração, o poder criativo é de Deus. Deus criou as coisas, Ele criou... Então, assim, muitas vezes as pessoas que não... A gente vê, né, muitos artistas em diversos segmentos, em diversas expressões de artes que são top naquilo que eles fazem. Então, não acho errado você ter uma referência dessa, assim, não, aquele cara, ele naquela linha, como no meu caso específico, falando do meu trabalho, nenhum artista de surf art que eu conheço é cristão e eles fazem projetos animais, eles estão em lugares animais. Eu falo, puxa Deus, se eles estão fazendo isso sem estar andando com Deus, então assim, o que eu posso estar fazendo que eu ando com Deus? Uma vez eu vi o Rodolfo Abrantes falar um negócio bem assim, puxa, todo mundo conhece o Rodolfo Abrantes, que tocava no Raimundos. Ele fala assim, puxa, se eu, quando não era com Deus, tocava milhões de pessoas, milhares, sei lá, então, com Deus, eu quero ter o alvo de tocar 10 vezes mais o nível de pessoas com a mensagem que eu tenho. Então, assim, você ver alguém que é bem-sucedido numa área criativa que não é com Deus, deve te inspirar a você poder olhar, com Deus eu posso muito mais. Aí vai naquilo que o Osiel falou, de você se capacitar, de você ralar, porque Deus vai te usar no nível que você tiver também correspondendo. Davi, quando foi desafiar Golias, ele já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, ele era um guerreiro, ele disse, não, essa é a minha praia, eu vou acertar a cabeça do gigante. Ele é muito maior do que eu, mas sim, eu estou preparado para entrar, porque eu já fiz isso antes e vou contar com Deus. E ele falou assim, hoje mesmo Deus vai entregar você nas minhas mãos. Então, a gente ter essa consciência, não, eu não vou ficar também escutando, eu não vou também ficar lá, eu não fico estudando artistas que não são cristãos, porque você depois tem que fazer um descarrego, porque é muita depressão, é muita, né, coisa ruim, assim. Mas você ter essas referências de onde você pode chegar, e você buscar em Deus, e você buscar aperfeiçoamento, eu acho que isso é válido. Massa, legal. Vocês que trabalham com grandes públicos, como evitar a fama subir a cabeça, pensando mais no próprio sucesso do que em transmitir a palavra de Deus? Bruna. Desculpa, qual que é a pergunta? Por isso que eu pedi para você falar. Eu falei, tomara que não seja eu. Sabia que você estava em outro planeta. Gente, de verdade, não é brincadeira. Tem Vocês que problema. Bruna, você que trabalha com grandes públicos, como evitar a fama subir a cabeça, pensando mais no próprio sucesso do que em transmitir a palavra de Deus? Como evitar? Na verdade, assim, eu acho que o mais importante é saber que quem colocou o dom é Deus, que se Ele quiser, Ele tira. Então, de um dia para o outro, você pode entrar em um lugar e não ter mais nada daquilo. Então, eu acredito que se você está apresentando para um público grande, é um presente de Deus, mas que amanhã, se toda a felicidade depender disso, amanhã você pode ser a pessoa mais depressiva do mundo, porque isso passa, aparecem outras pessoas que fazem bem melhor que você. Então, eu acho que o principal é isso, que aquilo é o que Deus deu de presente e não é teu. Aquela música que fala, das tuas próprias mãos te damos, eu acho que é isso mesmo. Tipo, Deus te dá, mas você já devolve porque é dele, não é teu. Então, acho que eu fico muito nervosa, não importa para qual público apresente, assim. Eu não tenho muita diferença se é público. Na verdade, eu e o Eric, a gente estava conversando antes de entrar. Para mim, é muito mais difícil apresentar para público pequeno, assim. Eu fico muito mais nervosa. Acho que o lugar mais difícil que eu apresentei foi num presídio, não por ser um presídio, mas por ser as mulheres bem perto, assim. Aí eu, cara, se elas não gostarem de mim, eu vou ver a cara delas, tá? E elas vão, tipo, ruim. E assim, eu vou ouvir. Não, e eu vou ouvir elas não gostando e tal. Então, para mim, eu não tenho muito isso de não importa qual público, se é grande ou se é pequeno, mas de entender que cada momento é um presente de Deus. Então, se amanhã eu vejo muito mais o teatro como uma ferramenta de Deus, assim. Pode ser que amanhã Deus, sei lá, me use jogando tênis, sei lá. Então, eu não entendo muito como você se achar por causa que nem é teu. Não vejo muito sentido nisso. Eu tive um exemplo quando eu era mais novinho, fazia teatro também, e aí
um dia fiz uma apresentação, baita apresentação, coisa linda, e a galera veio elogiar, você fica, nossa, eu fui mesmo muito bom, cara. Sério. Daí na outra, errei tudo, foi uma vergonha. Daí eu falei, toma. Vai se achar. Daí foi uma amostra de que Deus falou, você tem que confiar sempre em mim, não em você. É porque às vezes você confia tanto em você, naquilo que você é capaz, e Deus te mostra, não, volta para cá, né? Isso é muito legal. Tem mais alguma pergunta? Daqui a pouco nós vamos estar encerrando. Enquanto isso, eu vou fazer uma outra aqui. O que deve fazer um cristão que sente um chamado para iniciativas fora da igreja local, como missões urbanas, a Dom, a Banda Ábidas, o teu trabalho também, Tom? E se sua igreja não tem uma estrutura nesse sentido, para você se desenvolver ou coisa do tipo, o que você faz? Embora você entende que a tua igreja é esta, você gostaria de desenvolver um trabalho fora, mas às vezes falta essa estrutura. Quem quiser responder, ou se tiver quem teve alguma experiência assim. Quando eu dou oficina, sempre chega essa pergunta assim, mas a tua igreja tem mais espaço, mas na minha igreja não tem e tal. O que eu vejo é que às vezes as pessoas não... Por exemplo, o teatro ele é muito usado com roteiros que já foram feitos há muito tempo atrás. O teatro na igreja, às vezes, ele está um pouco medieval, assim, no sentido de ter tipo o bem, o mal, o branco, essas coisas assim. Isso foi feito na época medieval, assim, às vezes a gente continua nas mesmas coisas. Eu acho que a gente tem que se capacitar, assim, fazer curso, ir atrás, e as pessoas chegam, mas me dá um roteiro aí que você tem. Eu falei, mas escreve você, entendeu? Tipo, você pode escrever, você sabe a realidade da tua igreja, entendeu? Eu vou escrever talvez não tenha nada a ver, nem fale com ninguém. Você sabe a realidade, você está lá, então eu vejo mais de correr atrás, faz curso, o que você pode trazer de técnica, porque o Espírito Santo vai guiando, assim. Eu acho que tem muito a ver também com o que você tem na sua mão, né? É engraçado porque quando eu comecei a minha célula, que a nossa igreja é uma igreja em células, existia um histórico no meu bairro, assim, não, célula aqui não dá certo, toda célula que abre aqui fecha. E eu falei, meu Deus, e no dia da minha célula pus o sofá, arrumei a casa e fiz a comida, aquela coisa toda, e não foi ninguém. E aí eu fiquei na sala, falei, eu não acredito nisso, não vai vir ninguém. Eu falei, não, então eu vou buscar. Aí saí pela rua e eu saí chamando o que você vai fazer agora? Vamos comer uma pizza? Vamos, então vai lá na minha casa. E, gente, o resultado foi que a gente já fez célula com 47 pessoas na minha casa. E era para ser um grupo pequeno, e hoje a gente tem um grupo de 30 meninos fixos que vão toda vez para a igreja. Ex-viciado, ex-traficante. Um dia eu pedi para os caras dar os testemunhos, aí eu tive que parar no meio, falar assim, galera, já deu. Senão vai começar a falar, o dia eu roubei a casa do fulano ali, que está aqui e tal. Então deixa quieto. O cara começou assim, quando eu comecei a vir na célula eu usava droga. Beleza. Quando eu comecei a vir na célula eu xingava minha mãe e usava droga. Eu falei, tá ficando tenso. Aí o outro, quando eu comecei a vir na célula eu fumava maconha, bebia muito e roubava. Eu falei, então aqui parou. Beleza, Deus te mudou, a tua vida é muito bom. Mas assim, a ferramenta que eu tinha na minha mão naquela época era uma pizza, gente. E eu percebi que quando eu comprava as pizzas, bombava a minha célula. E eu fui um período ali... Sim, e eu fui num período ali de comprar pizza até uns 3, 4 meses, até um dia que eu falei assim, agora chega da pizza. Vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus e tal. E o principal é o meu pastor. Tipo assim, o principal cara da minha vida é o meu pastor, que tipo, eu já cheguei para ele uma vez e falei assim, se ele falar não, eu vou abrir mão da Banda Ábidas. Gente, pensa no medo da minha vida. Eu estava indo para a sala dele tremendo, falei assim, Deus, esse é o meu compromisso com você. Se o pastor falar não, eu vou abandonar a Banda Ábidas, eu não vou entrar nessa. E eu entrei na sala dele, sentei vermelho, assim, e ele começou a falar, e eu... Então, pastor, isso, daí tem um projeto com a banda, e ele vira para mim, que massa e tal, e eu falei, ufa, aleluia. Né? Então, eu acho que a primeira coisa é o homem de Deus, que Deus tem colocado para te afiar, te amolar, te ensinar, te irritar, tratar o seu caráter, tratar a sua vida, que é o seu pastor, esse homem de Deus mesmo. E o segundo passo é o que está na tua mão. O que tiver na tua mão, usa. Não interessa a sua igreja de 5 mil, 2 mil, 3 mil membros, 2, 4, 6, 10, 30 pessoas. É a ferramenta que você tem que é mais importante. Bacana. Nós vamos para a última pergunta, e aí todos vocês podem responder.
Antes disso, tem mais alguma outra pergunta que vocês gostariam de saber? Senão nós vamos encerrar aqui mesmo. Fechou? Então, beleza. Para encerrar, galerinha, cada um de vocês já passou por momentos de silêncio e tratamento de Deus para chegar até onde vocês estão hoje. Rapidamente, conte qual foi esse momento e qual foi o maior resultado para a sua vida. Aqueles momentos de silêncios. Podemos começar com o Tom. Eu acho que esses momentos de deserto, de silêncio, são os momentos que antecedem as coisas grandes em Deus. Você vê quando o povo de Deus ele ia conquistar algo, ele passava por um momento muito difícil, e eu vejo que muitas pessoas, às vezes, elas não conseguem sair do lugar, do deserto, dessas coisas, porque a atitude delas com relação às dificuldades afastam ela, porque na dificuldade a gente deve crer mais, entendeu? A gente deve se fortalecer em Deus. Então tinha uma época que eu ia na minha célula com o pastor, e quando o pastor ia orar por mim, ele sempre assim, puxa, Tom, tá deserto, tá difícil. Então por anos eu estava no deserto, estava difícil, mas crendo que as coisas em um momento, se você não desmorecer, elas vão acontecer. A gente tem a história da Bíblia, né, que o que aconteceu? O povo que murmurou morreu pelo deserto. Então, assim, muita gente no meio do deserto, eu já tive diversas situações que eu não tinha dinheiro para almoçar. Teve um dia que eu emprestei, e sonhando em fazer as ondas, trabalhando, minha esposa grávida, e eu não tinha dinheiro para almoçar, cara. Não tinha dinheiro para almoçar. E daí, quando eu ia almoçar, minha esposa me ligava, puxa, que pena de você e tal, né? E você não consegue emprestar dinheiro, eu não consigo emprestar dinheiro de ninguém. Ela, ai, que pena. Eu pensei, não, eu vou lá num canto e vou orar, entendeu? Daí eu ia lá para a roda ferroviária, ia lá num cantinho que ninguém ia me encontrar, ninguém ia na roda ferroviária na hora do almoço. Ninguém que está trabalhando. Eu ia lá, eu ia desenhar, eu ia orar, eu disse, Deus, um dia essa situação vai mudar, entendeu? Então eu vou fazer a minha parte, eu vou, né, Deus, imagino quando estiver lá, Deus, em nome de Jesus, essas coisas, você vai abrir as portas, a situação vai mudar. Aí voltava, tomava bastante água à tarde, comia banana lá do refeitório, entendeu? Então assim, não ficar, pô, Deus, está tudo destruído, você não faz nada na minha vida. Então, como eu disse, foi muito mais momentos de deserto que momentos de vitória, de coisa assim. Então, esses momentos de deserto provam você, entendeu? Então, o que chama a atenção de Deus para as coisas realizarem na nossa vida profissional, ministerial, o que chama a atenção de Deus é a tua atitude com Ele, é você não abrir mão dEle, porque você só tem Ele, entendeu? Tipo assim, a fé chama a atenção de Deus. A Bíblia fala, né, a fé agrada a Deus. Então, assim, você toda hora, eu conheço pessoas que ficam nessa, tipo, abre mão, e daí já hoje tem as redes sociais, já colocam lá coisas, né, que tá tudo errado, tá tudo, e ficam naquela, cara, isso não vai mudar nada a tua situação, vai piorar. Então, assim, fica quieto, vai orar, vai acreditar, né, vai profetizar e vai trabalhar, porque tem um momento que a história vai mudar para você, e quando a história mudar para você, você não vai perder a essência do deserto, a essência do relacionamento que você tem com Deus. Porque o que aconteceu comigo foi o seguinte, teve uma época, em 2001, que meu coração eu era noivo de uma outra menina, eu tinha um trabalho legal, e meu coração estava nas coisas, eu queria provar para as pessoas as coisas. Eu não tinha, a arte nasceu na minha vida em 2009, então 2001 eu trabalhava como design e tal, e teve um dia que eu estava saindo do trabalho e Deus falou claramente para mim, teu coração está no relacionamento, teu coração está no teu trabalho, teu coração está nas coisas. Você depende das coisas para ser feliz. Em um momento você pode perder tudo. Um acidente, a menina te deixa. Aconteceu isso mesmo, a menina deixou. Então, em um momento você é mandado embora do emprego, em um momento você perde tudo. E aí, como é que você vai ficar? E Deus falou bem assim para mim, você tem que estar numa ilha deserta, só tendo uma havaiana nos pés, a havaiana foi claro, só tendo uma havaiana nos pés e se sentindo satisfeito porque você me tem. Isso marcou a minha vida. Então, Deus, realmente, se a minha noiva me deixar, eu vou em parafuso. Se eu sair do meu emprego animal, eu vou me sentir muito menos. E Deus, aí comecei a buscar Deus e Deus começou a me tirar tudo mesmo. Comecei a perder e entrei num deserto por anos. Mas foi os momentos melhores da minha vida com Deus, assim, onde
Eu não tinha nada para se gabar, sabe? Sabe quando você não tem nada para falar? Então, assim, eu só tinha Deus e Deus estava comigo e eu me preenchia nele e ele me dava depois ele começou a me dar outros sonhos e tal. Então, hoje, quando as coisas estão diferentes, e eu sei que isso é o que a gente fala, são momentos, Deus nos usa momentos. A nossa vida é ciclos, vai entrar um outro ciclo de deserto. Mas assim, então eu preciso sempre estar nessa. Deus é acima de tudo, mesmo no deserto. Então eu preciso profetizar, ter fé. Quando a coisa acontecer, preciso dar glória a Deus, porque eu sei que é um momento, eu vou passar por um outro momento. Então, eu acho que o segredo de você estar persistindo em momentos que nada acontece, em silêncio, é você crer mesmo que esteja em deserto, mesmo que não tenha chuva, você planta a tua semente todo dia, cada dia que você acorda pode ser o dia que Deus vai mudar a história da tua vida. Depende da tua atitude. Se você falar, Deus, que droga, mais um dia, então pronto, né? Isso já não vai chamar a atenção de Deus. Se você acordar e Deus, esse é o dia. Não, esse dia as coisas vão acontecer. Então, todo deserto você ter essa situação. Eu falo bastante porque, cara, eu tenho deserto, eu tenho sério, a gente dá risada lá em casa, porque de dificuldades, assim, de eu ter que ir embora a pé, andando 3 horas do trabalho a pé, porque não tinha... Eu falei, Deus, eu já ajudei tanta gente na rua, dando dinheiro, por que não acho uns 20 centavos que falta para a minha passagem, para eu poder ir embora de ônibus? Mas não tinha, tá bom, Deus, então vou embora, porque vou a pé, vou orando, porque uma hora as coisas vão acontecer. Acho que no momento de deserto da minha vida foi quando eu tive as maiores experiências com Deus, assim. Porque eu tenho uma tendência a achar várias soluções, assim, na minha cabeça. Tipo, se isso não der certo, eu faço isso. Se isso não der certo, eu faço isso. Eu fico várias soluções, assim. Geralmente, Deus resolve uma que não tinha nada a ver com o que eu tinha planejado, assim. Porque Ele é muito mais criativo que eu, né? Então, eu planejo muito, assim, às vezes não tem mais solução, assim. Deus, eu entrego, assim. Eu sou muito resistente, assim, às vezes, às coisas, assim, tipo... acho que isso aqui eu vou tentar fazer e tal, eu vou tentando e tal. E acho que no momento de deserto, quando você depende totalmente de Deus, assim, acho que você tem as maiores experiências. Eu acho que, sei lá, quando você não tem nada. Tipo, eu não tenho para onde buscar, não tenho para quem falar. Então, vou falar para Deus e Deus vai dar a solução, assim. E acho que eu tive as maiores experiências foram nesses momentos, assim. Tanto de histórias, assim, que às vezes eu tinha que entregar no outro dia, e era tipo 3 da madrugada, e eu não tinha nada, assim. Eu pensava na minha cabeça nada, eu falei, não, vou dormir, vou orar, eu vou dormir. E Deus dava de madrugada, assim, no último minuto. E é engraçado que é no último minuto sempre, né? Tipo, se fosse, não, Deus, faz semana que vem e tal. Não, Deus não fez. No último minuto, quando você fala, tá desesperado já, tipo, não depende de nada, Deus faz e uma solução muito maior do que eu imaginava, assim. Então, acho que o momento de deserto da minha vida foi as minhas maiores experiências, assim, tanto de pessoais, quando eu estava triste com algumas coisas, foi quando eu entreguei tudo para Deus e eu tive as maiores experiências, tanto e profissionalmente também. Bom, para mim foram 2 situações marcantes assim na minha vida, esse deserto tratamentício de Deus, vamos dizer assim. Então, uma situação foi eu era trombonista da banda, não cantava, eu só tocava. E eu estava tocando e tal, e chegou um dia, eu estava no trabalho e Deus começou a me incomodar com a palavra de Isaac. Eu falei assim, puxa vida, que legal essa palavra, massa, Isaac, ofereceu Isaac, que massa, isso, oh, legal, poxa, massa. Olha, quase matou o cara mesmo, poxa, que legal. E aí, na última hora, o anjo veio, falou, tá ali o sacrifício, né? E ele amava, né, Isaac, essa coisa toda, e eu com esse negócio me incomodando. E aí eu entrei no banheiro onde eu trabalhava, eu lembro até hoje, eu estava no escritório, então estava sentado aqui olhando para lá, e o Espírito Santo veio e começou a falar comigo sobre esse negócio. E eu falei assim, quer ver que é comigo? E aí eu levantei e entrei no banheiro, era um banheiro bem grande, entrei, fechei a porta, olhei, ver se não tinha nenhuma janela que alguém podia me ver. Beleza, dobrei o joelho, e eu falei assim, Deus, essa palavra é comigo. O que o Senhor quer de mim? Aí eu comecei, o que eu mais amo é tocar. E aí, Deus, é exatamente isso que eu quero. E aí eu tive que entregar naquele dia o que eu mais gostava de fazer, gente. Meu Deus, foi o negócio mais desesperado da minha vida, foi fazer isso. E eu peguei, eu fiz isso simbolicamente, tirei de mim e falei assim, ó, eu te entrego isso. E aí no outro dia eu tinha que ligar para os meninos dizendo que eu não ia tocar mais, passar esse carão. Mas você sonha com a gente, você tá maluco? Eu falei, cara, é muito mais forte que eu
E eu entreguei isso para Deus. E foi bem a época que foi bem engraçado que eu entreguei isso para Deus e também já entreguei o meu trabalho para Deus. Tipo, entrego tudo e tal. E nessa época eu saí da banda, parei de tocar e comecei a trabalhar na comunidade cristã de Curitiba. E aí eu não entendia isso e aí, tipo, gente, o funcionário trabalhando com som e dentro de mim aquele negócio, nunca mais vou tocar com banda. Eu amo tocar na minha igreja, eu amo ministrar na minha igreja, gente. É muito sério para mim ministrar na minha igreja. Eu amo. Mas quando Deus me chama para ir para fora, é um negócio inexplicável. Eu acho que assim vocês podem falar disso. Quando você está num povo que você não conhece, nunca viu, e Deus te dá o privilégio de tocar eles, é um negócio absurdo. E eu tinha isso comigo. Falei, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Até que teve um determinado ano, fim de ano, aquelas festas, todos os caras me ligaram. Falaram, olha, a gente tem uma proposta para te fazer. E eu, na hora, era como se Deus tivesse vindo com uma injeção, assim, tipo, tinha tirado tudo quando eu entreguei, e na hora veio com uma injeção, assim, e eu comecei a sonhar de novo, viver de novo, eu quero de novo. E eu falei, Deus, o Senhor está ativando esse sonho de novo em mim, tal. E aí os caras falaram, agora você vem como vocalista e não como trombonista. E eu falei assim, meu Deus do céu. E aí começo a orar em relação a isso, falo com a minha esposa. Aí minha esposa, ainda bem que tem um sábio na minha família, a minha esposa. E aí ela vê eu empolgada, ela olha pra mim e eu maluco, massa, vou voltar e tal. E ela assim, amor, vamos orar para que seja feita a vontade de Deus. E eu, meu Deus, tipo tal. Não precisa orar não precisa orar não. Quase isso. Mas foi um período de, eu acho que uns 2 anos, que Deus me pôs ali num lugarzinho específico para tratar a minha vida, para mudar a minha história. E uma outra situação, faz uns 7 meses atrás, aconteceu bem recentemente. Nós tínhamos um menino que tocava violão, produtor musical da banda, o cara pensa num cara gente boa, homem de Deus. E aí chega um sábado, eu e minha esposa recebemos uma ligação que ele estava tendo um infarto, que ele estava no hospital. E a gente sai correndo de casa, bem maluco. E aí a gente recebe outra ligação no meio do caminho, eu e ela já começa a chorar, já começa a orar. Deus, o que é isso, tal. E aí quando a gente chega no hospital, a gente recebe a notícia que ele tinha tido 4 paradas cardíacas. E os caras, o médico maluco, porque só resiste a 3. 4 já era um milagre. E a gente, como banda, quando a gente está ministrando, a gente ministra muito milagre. Tipo, Deus vai fazer um milagre. A gente já viu milagres acontecendo quando a gente ministrava. A gente já viu uma pessoa ser curada de lepra, chegar lá em casa com os exames. Fui curado de lepra enquanto vocês ministravam. Fui curado de depressão, fui curado disso. E aí, estamos orando. Não, é só uma brincadeira de Deus, o cara vai sair dessa. E aí a gente começa a orar. A gente começa a clamar a Deus. E quando é 7 horas da noite, a gente recebe a notícia que ele tinha falecido. E, gente, vocês não têm ideia qual era a coisa que estava dentro do meu coração. É ridículo falar, mas para uma pessoa que não é cristã, ela não vai entender isso nunca. Mas eu parei, eu ergui as minhas mãos e eu comecei a adorar a Deus. E, gente, vocês não têm ideia a presença de Deus que começou a encher meu coração. E aí eu comecei a cantar. Nós temos uma música no nosso CD que fala Eu te louvarei acima das circunstâncias. E eu comecei a cantar essa música. E a minha boca chegava a secar de tanto que eu ficava cantando isso, declarando quão grande é meu Deus. Eu não parava de cantar quão grande é meu Deus. E era esse período do velório do cara, do preparativo ali, e a gente cantando e Deus trazendo essa certeza. Esse homem de Deus está adorando a Deus comigo no céu. E, gente, esse foi um deserto onde Deus chegou para mim e falou assim, agora eu quero ver se você me adora. Então, assim, Deus já tinha pedido para eu entregar algo que eu amava muito, e eu entreguei. E agora Deus vem tirar algo que eu, minha esposa, a banda Hábitos, nós amávamos muito esse cara, e aí nós precisávamos adorar a Deus acima de qualquer circunstância, que era uma situação de morte, para qualquer um era desesperador, mas nós estávamos lá no dia do velório dele, com as mãos para cima, cantando que quão grande é meu Deus, e para sempre eu cantarei quão grande é meu Deus, porque Ele sabe o que faz. E esse foi eu acho que vai vir muitos ainda, mas esses são os 2 mais difíceis que eu passei até hoje. Legal, muito bom mesmo. Muito obrigado, Tom, Bruna, Osiel, por estarem com a gente. Quero agradecer, realmente, eu sei que não é fácil passar uma tarde, né, com tantas coisas para fazer, mas eu fui abençoado, espero que cada um de vocês também tenham sido. Davi, chega aqui, Davi, por favor. Davi, que foi o cara, o meu contato aqui da igreja, da IBAI, muito obrigado, cara, valeu. Eu queria cuidado aqui, espera aí. Segurei tua perna, você viu? Isso que você é grande.
E depois a gente vai editar esse DVD, você vai assistir no nosso site lá, atrupe.com, e acesse o nosso site. Se você tiver mais, querer saber mais algumas informações da galera, você pode falar comigo também. Contato de vocês, você... Facebook, Abdas Oficial, é a nossa fanpage. Nós ganhamos um site, estamos ainda, o Israel está ajudando a gente nisso, então Facebook e Abdas Oficial. Legal. Pode curtir lá a página, né? Isso. Pode ser no Facebook. Você que escolhe. Não, é Bruno Stoidel ou domescola.com.br acho que Isso aí, né? isso Tá daí, bom. procura lá. Todo mundo tem acesso. O meu é tomveiga.com, o site. Daí lá tem redes sociais, tudo, mas tomveiga.com, se você acessar lá, é o meu site. Se alguém quiser comprar um quadro teu, consegue? Não. Quadro eu vendo só em exposição física, quando eu faço, mas pela internet, se a pessoa você mandar e-mail, eu vendo ele no impresso, sai bem baratinho comparado à exposição, e você coloca a moldura, tem vários tamanhos e tal, então, bem fácil acesso mesmo, assim. Então, mandar um e-mail pelo site tom@tomveiga.com, consegue, sim. Legal. Davi, hora, cara, para encerrar esse nosso momento. Você pode colocar de pé, então a gente vai encerrar aqui. Davi, obrigado, cara. Obrigado aí mesmo pela exposição. Deus, te louvamos porque o Senhor é tão criativo, porque o Senhor é demais. O Senhor tem um amor tão grande por nós, ó Deus, e nos proporcionou nessa tarde estarmos juntos aqui aprendendo, Deus, o quanto Tu podes usar nossa vida, o quanto o Senhor quer usar nossa vida quando a gente se dispõe, quando nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. E nesse espírito, nesse desejo, queremos nos despedir aqui, Senhor, nessa tarde, colocando, Senhor, a nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor falou conosco aqui. Obrigado pela vida de cada um que participou nessa tarde aqui. Senhor, continua tocando nosso coração, Pai. Desperta os dons, ó Pai, que o Senhor tem para nós. Desperta, Senhor, os nossos talentos na vida de cada um aqui, ó Pai. Coloca, Senhor Deus, uma capacitação que só pode vir de Ti, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, ó Pai, para que tudo que fizermos, ó Deus, venha, Senhor, a ser usado como instrumento, Senhor Deus, Teu, para abençoar outras vidas, para levar o Teu reino, o Teu evangelho para mais pessoas nesse mundo. Muito obrigado, Deus, mais uma vez. Em nome de Jesus, amém. Domingo que vem vai ser o dia da criatividade, é isso, Israel? Nacional, né? Então, se você de repente quiser bolar alguma coisa na sua igreja, tal, acho que vale a pena. O teu Facebook, preparem algo, né? Inspirado para que a gente possa, sei lá, nesse dia criar alguma coisa inspirada aí por Deus. Valeu, muito obrigado, gente. Que Deus abençoe vocês.